Quando e como ocorre a primeira ejaculação? Você sabia que essa primeira ejaculação ela tem um nome? Essa é a semenarca. Vem conhecer nesse vídeo um pouco mais sobre a puberdade e como essas mudanças levam à ejaculação e as suas influências e também as influências culturais nesse processo. E também entender o papel da masturbação e um pouco mais sobre o fenômeno da poluição noturna, né, que é a ejaculação enquanto a pessoa dorme. Além de entender em maiores detalhes sobre a fisiologia da ejaculação. Sejam muito bem-vindos ao canal Eterna Busca. Eu sou Jordan, biólogo e mestre em Ecologia de Biomas Tropicais. Vamos começar por falar um pouquinho sobre as semelhanças e diferenças da semenarca com a menarca. Um dos eventos centrais na experiência feminina é a menarca, que é a primeira menstruação da vida da pessoa. Esse marco foi estudado extensivamente, tanto nos seus termos da sua fisiologia, né, como ela acontece, as características corporais, o seu impacto psicológico e o seu envolvimento disso com a mãe. No entanto, não está totalmente claro se a experiência da adolescência masculina também pode ser marcada por um marco semelhante a esse da menarca que acontece nas meninas. Os livros didáticos que abordam o tópico da puberdade costumam afirmar que não existe tal equivalente masculino à menarca, enquanto outros textos afirmam que de fato existe um fenômeno que poderia ser uma contraparte a essa primeira menstruação, que seria a primeira ejaculação. Semenarca não é tão bem definido quanto a menarca. A menarca pode ser definida simplesmente como a primeira de uma série de menstruações que vai acontecer na vida da pessoa. Embora a semenarca também possa ocorrer como a primeira de uma série de ejaculações involuntárias, né, sem que a pessoa realmente tenha consciência disso, ou pelo meio das emissões noturnas, ejaculação noturna, que também tem o nome de poluição noturna, não está claro se existe alguma periodicidade nessas ejaculações que acontecem sem que o indivíduo saiba. A primeira ejaculação geralmente ocorre junto com o primeiro orgasmo da fase da puberdade. Ou seja, a semenarca ela ocorre ao mesmo tempo que um outro fenômeno que também leva um nome, que é o primeiro orgasmo, que chama orgasmarca. Que se chama orgasmarca. E sobre o orgasmo, sobre as suas definições, características, nós já temos um vídeo aqui no canal explorando isso em mais detalhes. Se você quer saber mais sobre quais são as características do orgasmo e como eles variam, deve conferir aqui, ficou bem legal. Enquanto a menarca só pode ser definida como a primeira menstruação da pessoa, essa semenarca ela pode ser definida não apenas como a primeira ejaculação, mas como também o primeiro orgasmo peniano. Porque lembrando que nós já falamos aqui no canal que o orgasmo peniano e o orgasmo da próstata e o orgasmo anal não necessariamente são as mesmas coisas, né? Pelo menos, quer dizer, o orgasmo peniano está relacionado com o orgasmo da próstata, mas não é a mesma coisa do que o orgasmo anal. Se você quiser entender melhor esses detalhes do orgasmo anal e do prazer anal, eu vou deixar linkado aqui esse vídeo na qual eu falo isso em mais detalhes. Nessa questão que nós estamos abordando aqui da semenarca, a ejaculação ela acaba sendo um mero efeito colateral da liberação da tensão sexual que a pessoa está fazendo por meio da masturbação, por exemplo. Consequentemente, interpretar a semenarca masculina como uma contraparte da menarca feminina pode ser menos apropriado do que interpretá-lo como uma contraparte a um outro fenômeno na vida feminina, que é o primeiro orgasmo, a orgasmarca. Embora não haja uma compreensão biológica adequada do que seja semenarca, parece haver uma noção infundada de que na ausência de uma ejaculação voluntária, por meio da masturbação, por exemplo, a semenarca ela é desencadeada por um acúmulo de espermatozoides e sêmen. Quais são as razões para essa falta de debate para o tema? O fato de que a primeira ejaculação é junto com o orgasmo é provavelmente o fator-chave que contribui para a falta de discussão pública sobre esse assunto, porque a ejaculação é um fenômeno também importante na vida das pessoas, que é a primeira vez que ela vai ter essa ejaculação, na vida inteira. Assim como acontece com uma discussão limitada no caso da orgasmarca feminina, que em comparação com a menarca, se fala muito mais sobre a menarca do que se fala sobre a orgasmarca
no caso da feminino, né? Dificilmente as pessoas vão falar sobre o orgasmo feminino. Então isso é um tabu. Embora a masturbação possa ocorrer entre meninos pré-adolescentes, a ejaculação tende a começar na puberdade. Os túbulos seminíferos dos testículos, eles aumentam durante o período da puberdade. E isso acontece à medida que os espermatozoides eles são formados por meio de um processo que é chamado de espermatogênese. Que, se você quiser saber mais sobre os espermatozoides, a formação do testículo, de qual a sua origem e tudo mais, todo esse detalhe, vem conferir nesse vídeo aqui que eu já falei sobre como é a formação dos testículos e como é a formação da vagina. Então, se você quiser saber mais detalhes, confere esse vídeo aqui que ficou bem legal. E olhem esse esquema. Vocês veem aqui o testículo, e aí nós temos um close lá dentro do testículo, nós temos o canal deferente, que vai levar lá para a região da uretra para promover a ejaculação. Aí esse canal deferente tem o epidídimo, que é essa região amarelinha. E no epidídimo nós vamos ter ali dentro, onde vai estar sendo protegido, onde vai estar sendo produzido lá no testículo, os espermatozoides. Aí ali dentro temos os túbulos seminíferos, são essas estruturas enroladinhas que estão ali dentro. Aí ali dentro nós temos os processos que vai dar a formação do espermatozoide, que vão se passar por esse processo. Tem a espermatogônia, aí depois tem espermátide, espermatócito 1, espermatócito 2. Depois nós temos os espermatozoides, que eles vão ser liberados lá nessa que a gente chama de lumen, né? Do canal, desse túbulo seminífero, que vai levar esse canal, conecta lá onde está o epidídimo, e aí ele vai ser liberado lá no pênis quando tiver a primeira ejaculação. Então, nesse momento da puberdade, esses canais vão aumentar, eles vão estar começando a produzir espermatozoides que não produzia antes. O tamanho do testículo, ele acabou sendo, então, proposto e usado como uma medida do processo puberal, né, desse processo da puberdade. E isso acontece por meio de uma escala, que é chamada de escala de Tanner. Essa escala de Tanner, ou estágios de Tanner, é uma avaliação da maturidade sexual através do desenvolvimento físico de crianças, adolescentes e adultos. Olhem só, tem um esquema aqui das 5 fases do que seriam essa escala de Tanner. Começa lá ali com o testículo, olha, e o pênis são bem pequenininhos nessa fase ali de 3 anos. Aí eles vão aumentando, depois aumentando, chega ali na fase, quando vocês veem, quando está com 10 anos, começa o processo, que é comumente o início do processo da puberdade, os testículos já começam a aumentar, ficam maiores. Então depois dos 10 para os 14, eles aumentam um pouco mais, e aí já começam as características secundárias, como os pelos pubianos e tudo mais, até que seja completo, né, desse processo do pênis, tamanho do pênis e dos pelos pubianos, quando a pessoa já está adulta. Essa escala define as medidas físicas de desenvolvimento, né, com base nessas características, como eu falei. Tanto as primárias, que é as que são do próprio pênis, né, do tamanho do pênis, do testículo, como as características secundárias, como o desenvolvimento dos ombros, no caso das meninas, do desenvolvimento das mamas, né, dos seios, os pelos pubianos, e esse volume dos testículos e também da questão dos pelos nas regiões das axilas. O tempo exato de cada estágio ao longo da escala de Tanner não é claro, embora o próprio Tanner, mais tarde, propôs que o tempo de cada estágio estaria envolto não só nesse aspecto biológico e físico do corpo, mas também cultural, porque cada cultura determina um tempo maior ou menor para cada um desses estágios da puberdade. Os eventos fisiológicos que ocorrem na puberdade são normalmente desencadeados por padrões hormonais. Por exemplo, os eventos do que é chamado de adrenarca, que é o período caracterizado pelo aumento da produção de hormônios sexuais, isso acontece na pré-puberdade. Antes do indivíduo começar a ter as características da puberdade, desse que vai ocorrer ali, começa esse período de adrenarca. Então aumenta primeiro os hormônios sexuais. E essa adrenarca ela é desencadeada por hormônios, que são chamados hormônios andrógenos, que são liberados do córtex adrenal, que é essa região que fica acima dos rins, essas glândulas adrenais. Aí, depois disso, vem um próximo evento, que é a chamada gonadarca. A gonadarca é o nome dado às primeiras alterações que vão decorrer por causa daquele aumento de produção de hormônios sexuais,
vai alterar os testículos e os ovários. Então essa alteração é chamada de gonadarca. E ela é desencadeada por outros hormônios, que são as gonadotrofinas, que são produzidas lá na hipófise, essa região ali do cérebro que está esquematizado aqui. E aí esse hormônio vai mudar várias coisas no corpo. Vai mudar os testículos, os ovários, amadurecer, né? Vai mudar as glândulas, aumentar a produção lá nas glândulas adrenais de outros hormônios. Vai mudar a composição óssea, mudar os músculos, vai aumentar a produção da mama, né, da formação da mama, pele vai mudar também, então é um processo muito importante na vida do indivíduo. Então a menarca, ela é desencadeada por uma série de processos hormonais que levam ao derramamento do revestimento uterino. É aquela pele que vai revestir o uterino, que ela vai se acumular ali, formar novos vasos sanguíneos e tudo mais, que seria para preparar o útero para a chegada de um embrião. Quando o embrião não chega, então essa camada ela vai cair, como está esquematizado aqui no período da menstruação, né? Então aqui tem as fases. Ó. Primeiro vai ter a liberação folicular, lá que é o óvulo saindo dos folículos, do ovário. Aí você vai ter ali o óvulo chegando lá na região do útero. Não se implantou ali, porque ele não está fertilizado. Então, depois ele vai ter que sair. E aí vocês veem o revestimento do endométrio, do útero, caindo, que dá a primeira menstruação. Mas nós vamos ver um pouquinho melhor que nem sempre tem óvulo ali na região quando começa a menstruação. Vamos ver isso mais pra frente. Mas será que a semenarca tem alguma característica bem física e marcante, igual a menarca tem? Os hormônios, eles afetam o início da ejaculação. E descobriu-se que o tratamento de meninos adolescentes com testosterona aumenta a ocorrência de emissões noturnas. São essas ejaculações noturnas, ou poluição noturna. Né? A pessoa gozar, ejacular, enquanto dorme. No entanto, os hormônios não são um gatilho direto para a semenarca, para a primeira ejaculação, já que os meninos podem escolher voluntariamente induzir eles próprios a primeira ejaculação, que é a via masturbação. Isso está de acordo com a noção de Tanner de que a cultura pode influenciar o momento da primeira ejaculação. No entanto, a semenarca ainda ocorre, mesmo que a pessoa não se masturbe. Tipicamente, ela é caracterizada por uma emissão noturna, né? Essa ejaculação enquanto a pessoa está dormindo. E alguns têm sido surpreendidos por ter sido acidentalmente experimentados essa primeira ejaculação enquanto eles estão acordados. Mesmo que eles não tenham essa intenção de se masturbar. Acabaram ejaculando estando acordados. Sem ter, não estando estimulando o pênis. Sim, há, evidentemente, algum tipo de mecanismo biológico inato do próprio corpo, da fisiologia do corpo, para garantir que a ejaculação ocorra na adolescência, mesmo na ausência de influências culturais. E por que seria necessário um gatilho para a primeira ejaculação? Por que não ejacular quando fosse a primeira relação sexual da vida do indivíduo? Existem pelo menos duas razões para isso. Uma que é para liberar o excesso de espermatozoides e o fluido genital que está na região dos genitais ali. E para liberar a tensão sexual que está no cérebro devido aos hormônios, toda essa fase, né, da puberdade que as pessoas ficam, né, com os hormônios à flor da pele, como se diz. Levin, em 1975, propôs que a masturbação e a emissão noturna, né, a poluição noturna, ocorrem para minimizar o que é chamado de hiperespermia, ou diluição do esperma, e a teratostomia, que é a formação de espermatozoides anormalmente, que podem ter alguma mutação, alguma malformação. E isso garante que o conteúdo do sêmen seja sempre saudável e ele seja pronto para uma relação sexual. Baker e Bedes, em 1993, apoiaram essa noção de Levin ao descobrir que a ejaculação fora da relação sexual reduz o número geral de espermatozoides que estão mais velhos e eles acabam ficando mais decrépitos. E isso impede com que eles sejam inseminados durante a ejaculação, porque mantém-se sempre uma produção constante. Então esses mais velhos e ruins não acabam entrando na vagina, que são ejaculados antes. A quantidade de esperma retida pela vagina não é afetada por isso. E isso sugere
uma melhoria geral do esperma, da qualidade do esperma em si, né? A sua eficiência para poder fertilizar o óvulo. Além de um benefício adaptativo para liberar o excesso de esperma, a ejaculação solitária, né, a masturbação, durante a adolescência pode ser uma expressão necessária da sexualidade em meio a toda a vontade de ter relações sexuais, pressões no meio e tudo mais que aquele indivíduo adolescente está manifestando, exposto. Faltam pesquisas sobre essa última noção que nós escrevemos, embora a masturbação tenha sido sugerida como muito importante para o desenvolvimento psicossexual do indivíduo, né? De toda essa qualidade mental que as pessoas têm para poder se envolver em relações sexuais. Localizar um gatilho biológico para a semenarca requer um olhar mais atento à fisiologia da ejaculação. Em geral, a ejaculação não parece ocorrer como um fenômeno autônomo e espontâneo, mas sim como o final de 4 E's da função sexual masculina, que são a excitação, ereção, emissão e ejaculação. A emissão envolve o transporte de espermatozoides lá do epidídimo para a região da uretra, e essa região ela é isolada por 2 esfíncteres. Magpie propôs a ideia de uma chamada câmara de pressão que se formaria logo após essa fase da emissão, que é essa saída do espermatozoide até chegar ali perto da uretra, da entrada da uretra. Essa pressão se daria por um acúmulo de sêmen, então o sêmen se acumularia nessa região aqui, e então isso levaria à abertura do esfíncter externo, ou esfíncter distal, esquema que está aqui ó, apontado a seta. Ó. E então a ejaculação ela iria acontecer junto com o orgasmo devido a essa pressão que também acaba estimulando a próstata, e isso levaria à sensação do orgasmo, sempre junto, comumente junto, né? Pelo menos nessa abordagem do autor. Por outro lado, a abertura do esfíncter, do esfíncter proximal, ou então também chamado de esfíncter interno, que é essa região aqui, ó, que está apontada aqui, isso resultaria em uma chamada ejaculação retrógrada, que levaria à espermatúria, ou presença do esperma na urina. Porque aqui está a bexiga, aí é onde está a urina. Aí, olha só, esse canalzinho aqui, a urina, vai ter que passar. Comumente, esse esfíncter interno fecha a abertura da bexiga. E aí, o esperma chega nesse mesmo canal aqui para passar para ejacular pelo pênis, que é onde a urina também vai passar. Então, o espermatozoide ele tem que ficar nessa região onde está cercada pela próstata, esperando para poder sair. Então, essa teoria seria que ele acumularia ali, o esfíncter interno fecha, não permite que ele entre na bexiga, e o outro fecha também, pedindo que ele saia. Depois essa pressão abriria e sairia tudo de uma vez. Essa é uma hipótese. Olha, os dois esfíncteres aqui representados para vocês verem melhor. Ó. O de cima fechando a bexiga e esse outro aqui fechando a abertura da uretra. Porém, essa noção de uma suposta câmara de pressão desencadeando a ejaculação é amplamente contestada e não tem lá muitas evidências a mais. Além dessas evidências contraditórias, é altamente improvável que o sêmen acumulado na uretra desencadeie essa primeira ejaculação da pessoa. Foi descoberto que as ejaculações precoces geralmente contêm um volume muito baixo de sêmen e muitas vezes eles nem têm espermatozoides. E normalmente demora de 12 a 14 meses após a primeira ejaculação para que se atinja o volume do sêmen normal, a liquidez do sêmen, concentração de espermatozoides e morfologias ideal dos espermatozoides. Talvez isso seja um pouco parecido com a primeira menstruação, que pode ser anovulatória, ou seja, sem que haja ovulação realmente. Ela pode não necessariamente liberar óvulos. Posteriormente, foi proposto outros candidatos ao gatilho da ejaculação, como a glande, o estímulo da glande do pênis, a medula espinhal e o cérebro. Em particular, os neurônios que são chamados de neurônios espinotalâmicos lombares, LST, que estão presentes na medula espinhal, eles transmitem a informação entre o sistema reprodutor, né, a região do pênis ali, e o cérebro. E eles foram considerados críticos para regular a ejaculação em ratos. E olha,
Aqui vocês veem um esquema muito bonito. Em amarelo vocês veem os nervos. Olha, eles saem lá, ligam lá no cérebro e eles passam por toda a medula espinhal, ligando até a região do pênis. Outras pesquisas descobriram que os neurônios LST são parte do chamado gerador espinhal para ejaculação, que foi mapeado no sistema nervoso central dos ratos. E esse sistema ele governa as regiões que são somáticas, que são as voluntárias, que é o que a própria indivíduo tem controle, e aquelas que ele não tem controle, que olha, estaria representado no caso de nós humanos, onde estão esses neurônios que seriam os promotores da ejaculação, que conectam ali na base da espinha. Portanto, é mais provável que a semenarca seja um evento do sistema nervoso central e desencadeado em algum lugar ao longo dessas vias neurais que são importantes nesse sistema todo. E ao invés deles se iniciar no próprio pênis, que a questão da ejaculação ela começaria primeiro no cérebro, seria um estímulo cerebral e não um estímulo da glande como se podia pensar antes, porque o cérebro está regulando isso. E aqui tem um outro esquema interessante para vocês verem que o cérebro, os nervos, eles também controlam a questão da ereção, de como os corpos vão se encher de sangue ou não, para dar esse estímulo de abrir ou fechar os corpos cavernosos do pênis. De modo geral, não parece haver um único processo fisiológico que inicia definitivamente a primeira ejaculação na adolescência, contrastando com outros eventos que ocorrem na puberdade, como o caso da menarca nas meninas, que vão depender diretamente do gatilho hormonal. Se não tiver os hormônios, não vai ter menarca. Em vez disso, embora os hormônios afetem quando vai acontecer a semenarca nos meninos, a regulação direta da ejaculação é governada por circuitos neurais complexos que estão associados à excitação sexual. Após a puberdade, esse circuito ele pode ser iniciado voluntariamente no cérebro. Então ele vai ser reforçado pelo estímulo da glande por via masturbação ou o sexo. E então isso vai levar a um prazer que a pessoa mesmo pode provocar. Alternativamente, esse circuito neural ele pode ser iniciado também involuntariamente no sono, por exemplo. Por isso que muitas vezes a pessoa acorda, né, com pênis ereto, por exemplo. E provavelmente isso é devido à combinação da ativação neural que acontece de forma aleatória nos sonhos. Isso acaba também levando aos sonhos eróticos que as pessoas têm. Isso também acontece um aumento da sensibilidade da glande do pênis, que acontece quando as pessoas estão dormindo, que talvez possa esfregar, né, na cueca, nos lençóis, nos pijamas. Notavelmente, um estudo descobriu que a maioria das formas de semenarca que acontecem na Nigéria eram noturnas, quando as pessoas dormiam, contrastando com os estudos encontrados nos Estados Unidos, que eram por masturbação. Isso sugere que a cultura social pode desempenhar um papel na forma da semenarca, embora também seja possível que a cultura influencie a disposição dos meninos em admitir que a primeira ejaculação deles foi por masturbação e não enquanto eles dormiam. Inclusive, eu fiz lá no Twitter 2 perguntas sobre esse tema da primeira ejaculação para nós termos uma pequena realidade, uma ideia da nossa realidade aqui, do público que acompanha o nosso canal. Então, se você não me segue lá no Twitter, segue lá que eu sempre estou fazendo essas perguntas para contribuir aqui na formação do roteiro. Então eu perguntei, para você, a sua primeira ejaculação foi por masturbação? 69% das pessoas dos 86 votos disseram que foi por masturbação. Apenas 10% desses 86 votos foi enquanto dormia e 21% disse que não se lembra. E a outra pergunta foi se as pessoas consideravam a primeira ejaculação um evento marcante na vida delas, se elas têm uma lembrança nítida de quando isso aconteceu. E nós tivemos 69 votos e desses, apenas 25% colocaram que foi bastante marcante na vida deles, 35% que eles têm uma vaga lembrança e 41% não se lembra. Isso acaba mostrando um pouco de como nós lidamos com esse evento, né? Embora para muitas meninas pode ser muito importante um evento marcante, a primeira menstruação, para muitos meninos aqui, pelo menos para o público que acompanha e que respondeu lá, isso não foi uma lembrança tão marcante assim. Espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouquinho mais desse evento, que é um evento muito importante na vida dos meninos, né? Na vida de quem tem pênis. Então, se você
conhece alguém que está nesse período da puberdade, manda esse vídeo para essas pessoas, ou manda esse vídeo para quem tem filhos e quer explicar todo esse processo. Nós precisamos discutir mais sobre esse evento que acaba sempre sendo ignorado. E é sempre importante nós conhecermos mais como funciona o nosso próprio corpo. Espero que vocês tenham gostado e vejo vocês no nosso próximo vídeo. E antes de sair desse vídeo, eu vou deixar indicado esse vídeo aqui sobre a anatomia de como é a formação do testículo, como é a formação do ovário, que ficou bem legal. E essa outra série de vídeos falando mais sobre o sexo biológico. Vejo vocês nesses vídeos e até o próximo vídeo.